Olá, pessoal da terceira série, como é que vocês estão? Vamos corrigir então o exercício que eu deixei para vocês aí sobre coeficiente angular. Vamos dar uma olhadinha como resolver essa questão? Baseado nas aulas que nós tivemos, hein? Vamos ver. Coeficiente angular. Toda vez que eu falar em coeficiente angular, eu vou lembrar de uma situação. Você quer andar de skate. E aí, como você está treinando skate já há algum tempo, você está ficando craque, né? E aí você faz uma rampa para poder saltar de skate, fazer umas manobras legais com seu skate. E aí, a inclinação com que uma tábua que você vai usar como rampa vai fazer com o chão, o asfalto, é a declividade da reta, é o coeficiente angular. Então, sempre que eu trabalhar coeficiente angular, eu vou pensar no ângulo que a gente forma entre o asfalto e a tábua, que vai servir como rampa para você fazer uma manobra legal no skate. Então, aquela abertura, ela vai ser a declividade da reta, ela vai ser a inclinação. Lembre-se que se eu tenho dois pontinhos, A e B, ao ligarmos dois pontinhos, nós determinamos uma reta. E essa reta vai fazer uma abertura com o eixo x. É o coeficiente angular que a gente está procurando. Sempre que o exercício te der dois pontos, você acha o coeficiente angular de acordo com o que a gente viu na última aula. M, representação do coeficiente angular, vai ser o y final, B, menos o y inicial, que é A, sobre o x final, que é o xb, menos o inicial, que é o xa. É simplesmente substituição, veja. Sempre que ele te der dois pontos, você trabalha o y menos o y final menos o inicial, o y de B, menos o y de A. O y de B é 3. Veja que menos o y de A, cuidado, ele é negativo. Vamos fazer joguinho de sinal, hein? Sobre, agora eu pego o x do ponto B, que é menos 4, menos o x do ponto A, que é 2. E aí nós achamos o coeficiente angular, 3. Lembre-se que menos vezes menos dá mais sempre que você multiplicar dois sinais iguais. Resposta positiva. Sobre, e menos 4 menos 2. Sinais negativos. Eu devo 4, eu devo 2. Então, no total, eu devo 6, menos 6. Lá no numerador, ficamos com 3 mais 3 é 6, sobre menos 6, mais dividido por menos dá menos, e 6 dividido por 6 dá 1. Então, menos 1. Tudo bem? Ok? Então, vamos continuar e ir para o próximo exercício, hein? Faça a correção desse. A próxima questão é bem semelhante. Veja lá. Eu te dei lá no quiz os pontos A, 1 e 3, e o ponto B, 3 e 7. Aí eu perguntei qual é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Então lembre-se, de novo eu vou falar, se eu tenho dois pontinhos diferentes, dois pontinhos distintos, eu vou ligá-los. E ao ligar esses dois pontinhos, eu determino uma reta. E essa reta vai fazer uma inclinação com o eixo x. Então, ele está pedindo justamente qual é essa inclinação, o coeficiente angular. Dados dois pontos, o coeficiente angular vai ser dado por o y final, que é o y de B, menos o y inicial, que é o y de A, sobre.
Mesma coisa, é o x final menos o x inicial. Então faça junto comigo e faça as substituições de maneira tranquila. Lembre-se que no ponto, primeiro você tem o valor correspondente a x, depois a y. Primeiro eu falo do x e depois do y. O y do ponto B é 7, está bem tranquilo, menos o y do ponto A é 3, sobre... agora eu vou pegar o xb. O xb, veja, que é 3, menos o valor do x do ponto A, que é 1. Simples substituição. Teremos 7 menos 3, 4, sobre 3 menos 1, 2. E aí ficaremos com 4 dividido por 2 é 2. Exercício semelhante ao anterior. Coeficiente angular é 2. Vamos para o próximo. A questão número 3, vamos a ela. Ela é um pouquinho diferente. Lá no quiz está escrito: dada a equação que tem 3x mais y menos 7 igual a 0, essa equação é chamada, quem está assistindo a aula direitinho, de equação geral da reta. Então, eu estou te dizendo que nós temos uma reta e a reta vai ser representada por essa formulazinha, essa equação. Lembrando que a equação geral da reta, ela tem sempre esse formato. Um valor A que acompanha o x, mais um valor B que acompanha o y, mais um valor C, que é o termo independente. Esse é o formato da equação geral. Então, essa formulazinha que o exercício te deu, essa equação, está representando uma reta. É a equação geral da reta. E aí você tem o valor de A, que é o valor que acompanha o x, vale 3. O valor de B é quem acompanha o y, vale 1. E o valor de C é o valor menos 7. Tudo bem? E aí, ele quer saber qual é a equação geral da reta. É esta, a equação geral da reta, tudo bem? Agora ele quer que você descubra para a gente qual que é o coeficiente angular dessa reta. Sempre que ele te der a formulazinha que representa o seu gráfico, sempre que ele te der a equação geral da reta, você vai achar o coeficiente angular de uma maneira bem tranquila, que nós vimos na última aula, que é por m, coeficiente angular, menos a sobre b. Então, menos a sobre b é a maneira que você vai achar o coeficiente angular sempre que ele te der a equação geral da reta. Então, o coeficiente angular vai ser menos a. Veja que o valor de A é quem acompanha o x. Este valor é o 3. Então, vai ficar menos 3. Sobre B, o valor B é quem acompanha o y. É o valor 1. Então, nós temos que o coeficiente angular será menos 3 dividido por 1, menos 3. Tudo bem? Agora, se o exercício te deu a equação geral da reta, uma outra forma de achar o coeficiente angular, além dessa, que é menos a sobre b, seria você pegar a equação geral que ele te deu, 3x mais y menos 7 igual a 0, e achar a equação reduzida, que é aquela que você simplesmente isola o y. Y é igual a menos 3x, e o menos 7 vem para o segundo membro, o oposto, mais 7. Então, sempre que você tiver a equação geral da reta, procure isolar o y. Se você isolar o y, você tem a chamada equação reduzida da reta, que é essa que eu estou circulando.
Quando você tem a equação reduzida da reta, o coeficiente angular vem fácil. É o valor que multiplica o x, menos 3. Mesma resposta que eu achei pelo método anterior, fazendo menos a sobre b. Então, você tem a opção, sempre que você tiver a equação geral da reta, esta equação geral, você pode achar o coeficiente angular por menos a sobre b, lembrando que a é o valor que acompanha o x, b é o valor que acompanha o y e c é o termo independente. Ou, se você preferir, pegue a equação geral e isola o y. Ao isolarmos o y, o coeficiente angular é sempre o valor que está multiplicando o x na equação reduzida. Faça as anotações, as correções necessárias. A questão número 4, ele te deu a equação reduzida da reta. Veja que o y já está sozinho, o y já está isolado. Na equação reduzida, eu tenho uma maneira muito simples de achar o coeficiente angular. O coeficiente angular, que tem a ver com a inclinação da reta, a declividade da reta, o ângulo formado entre a reta e o eixo x, você vai achar o coeficiente angular simplesmente olhando na equação reduzida, que é quando a gente isola o y, o valor que está multiplicando o x. Esse valor é o 2. Pronto. Sempre que eu tenho o formato da equação reduzida, quando eu isolo o y, o coeficiente angular é o valor que multiplica o x. E o coeficiente linear, que eu chamo de Q, ele é simplesmente o valor que não tem letra na equação reduzida. Nesse caso é o valor 5. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear vai te mostrar aonde que a reta, o seu gráfico vai cortar o eixo y, tá bom? Aonde que o gráfico corta o eixo y. Enquanto o coeficiente angular tem a ver com a inclinação da reta. Bem tranquilo, escreva então o coeficiente angular e coeficiente linear. Já a questão número 5 te deu a equação geral da reta, menos 5x menos y mais 4 igual a 0, e pediu o coeficiente angular e o coeficiente linear. Eu quero trabalhar com a equação geral mesmo. Tudo bem. Se você quer trabalhar com a equação geral, você vai achar o coeficiente angular por menos a sobre b. E o coeficiente linear por menos c sobre b, que vimos na aula passada. Veja que o valor de a é o valor que acompanha o x. Esse valor é o menos 5. Menos 5, devido ao menos da fórmula do menos a, ele se torna 5 positivo. Cuidado. Sobre b, o valor de b é quem acompanha o y, menos 1. Lembre-se que não tem nada na frente do y, é 1. Sinalzinho negativo, menos 1. 5 dividido por menos 1 dá menos 5. Tudo bem? Agora, vamos calcular o coeficiente linear. Vai te mostrar onde que a reta que está representada por essa equação geral corta o eixo y. Menos c. O valor de c é aquele númerozinho que não tem letra na equação geral. É o 4. Então, menos c vai ficar menos 4 sobre b. O valor de b é o valor que está multiplicando o y, menos 1. Então, eu tenho o coeficiente linear como sendo menos dividido por menos mais 4 dividido por 1, 4. Aí você fala assim,
Tem outra forma de achar o coeficiente angular e o linear? Forma até mais fácil? Tem. Sempre que ele te der a equação geral, você pode pegar e transformá-la na equação reduzida. Faça isso. Veja o que eu vou fazer. Eu vou isolar o y. Vai ficar menos y. O menos 5x vai para o segundo membro mais 5x. E o mais 4 vai para o segundo membro menos 4. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 só para o y se tornar positivo, porque eu estou procurando o y e não o menos y. Então, multiplico toda a equação por menos 1. Menos vezes menos mais. Então, vai ficar y. E aí, multiplica por menos 1 o segundo membro. Menos 1 vezes 5x dá menos 5x. E menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Ah, por que você isolou o y e achou a chamada equação reduzida? Simplesmente quando eu pego a geral, isolo o y. A reduzida te dá de maneira tranquila quem é o coeficiente angular. É o valor que multiplica o x, menos 5. Na reduzida, o coeficiente angular é o valor que multiplica o x. E quem é o coeficiente linear que me mostra onde o gráfico corta o eixo y? O coeficiente linear, que eu chamo de Qzinho, é aquele númerozinho na reduzida que não tem letra, que é o 4. Compare, veja que eu achei as mesmas respostas, coeficiente angular, menos 5, e o coeficiente linear, 4. Então, se ele te der a equação geral da reta, você pode escolher qual método utilizar, com as formulazinhas ou do outro lado, isolando o y, obtendo a reduzida. Tudo bem? Faça as correções. Obrigado, até mais.